Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Mas e você? Você saberia definir inteligência artificial? É um conceito muito complicado. Eu vejo que muita gente tem se confundido aí nas redes. Falando, por exemplo, que isso que tem aí não é IA, porque não pensa como humano, e o teste de Turing, enfim, gente, é realmente um conceito complicado. Mas inteligência artificial é um conceito que vem lá da década de 50, que o pessoal começou a automatizar algumas coisas e até criar hardware mesmo, que simulava os neurônios humanos e tentavam fazer algumas funções para chegar em algum resultado. Uma das grandes invenções no começo dessa jornada de inteligência artificial foi uma máquina que chamaram de GPS, mas não GPS que você conhece, de localização não. Chamava General Problem Solver, solucionador geral de problemas. E esse negócio, o que ele fazia? Ele basicamente usava o método aristotélico de regressão para resolver problemas simples do dia a dia. E funcionava. Isso lá na década de 70, tá? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, a gente geralmente está se referindo a agentes racionais. O que quer dizer isso? Quer dizer um agente que executa um pensamento, executa uma lógica, um algoritmo inteligente para resolver problemas. Então a gente pode dizer que sim, é um mecanismo inteligente, é inteligência artificial, mas não é inteligência no sentido humano. Que nem Turing propunha, por exemplo. O teste de Turing era para identificar se uma máquina tinha capacidades humanas e podia se passar por um humano, mesmo um teste cego, correto? Hoje, se a gente levasse para ele um mecanismo, um GPT da vida, ia passar no teste para Turing, sabe? Ia ser impressionante, lembra detalhes de antes, consegue manter uma conversa. Contudo, o que a gente tem que ter em mente é que o jeito que essa máquina estrutura pensamento não é igual ao humano, não é com intencionalidade, não é com consciência, e sim é um mecanismo que intercala palavras de forma inteligente. Então ela é um agente inteligente. Então quando falamos de inteligência artificial, a gente está falando de agentes racionais, agentes inteligentes e não necessariamente agentes que pensam como a forma humana. Existe no horizonte a intenção de fazer uma máquina assim, e isso é o que se chama de AGI, Artificial General Intelligence, que seria essa inteligência artificial geral, que pensaria como humano. Mas para a gente começar a chegar nisso, a gente primeiro precisa desenvolver uma teoria da inteligência humana. A gente não sabe colocar em termos de equação, a gente não sabe ainda mensurar a inteligência humana de uma forma satisfatória. Tanto que um chat GPT, que, como eu disse, não tem consciência, não pensa em termos humanos, não tem ideias, abstrações igual nós humanos temos, ele tem um QI alto para termos de QI. Então, QI não é uma métrica justa para inteligência. Então a gente ainda precisa chegar numa teoria geral da inteligência. A gente precisa entender o que de fato é inteligência e como a gente chega nela, como a gente consegue colocar ela em termos matemáticos. Para aí sim a gente conseguir simular numa máquina algo que seja minimamente inteligente de verdade. O que eu quero dizer com isso? Que formula suas ideias e que encadeia a linguagem de uma forma igual aos seres humanos. A gente conseguiu criar uma máquina que percebe muito bem linguagem, que tem um processamento de linguagem impecável, contudo, não fizemos ainda uma máquina capaz de pensar, no sentido literal da palavra pensar. Ela executa coisas inteligentes, ela executa funções, algoritmos inteligentes, executa coisas racionais, mas não executa pensamento no sentido literal.